Idade aí é o nosso assunto, né? Sobre o estado de Goiás. A gente vai falar, nós falamos nas primeiras aulas sobre os aspectos físicos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos econômicos do nosso estado, tá bom? Sobre as características econômicas do estado de Goiás. Pus algumas imagens, né? A população goiana. A população é de mais de 6 milhões de habitantes, sendo o estado mais populoso da região centro-oeste, né? Goiânia é o município com a maior população. Por quê? Porque tem toda a rede metropolitana ligada a Goiânia. Nós temos mais de 18 municípios integrados a Goiânia. Senador Canedo, Trindade, Goianira, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, por aí vai. E outros municípios. Então, quando a gente fala de Goiânia, a gente não está falando só do município, nós estamos falando também de toda essa grande quantidade de municípios que fazem fronteira e que estão integrados a Goiânia, né? Os dados do PNAD de 2012 mostram que 91% da população do estado de Goiás reside na zona urbana e apenas 8%, né, na zona rural. Então, é um importante dado para a gente identificar, né, essa população, ou seja, a população goianiense, ela não mora mais no campo, ela mora na cidade. A população goiana é composta por mulheres, representando mais de 50% da população, contra 49% de homens. É uma diferença pequena. O estado apresentou uma média de crescimento de 1,96% em relação à população, ou seja, menos de 2%, né? A população goiana é constituída grande parte por jovens, né? Então, essa população ela é constituída por jovens, né? Isso é importante porque é exatamente essa população jovem, né, que faz parte da população economicamente ativa, que é a PEA. O que é a PEA? Aquela população entre 15 e 59 anos, que é a população que está disponível para o mercado de trabalho, que pode ser assinada a carteira, ok? Então, isso é um dado importante. Se fosse, né, se o país gerasse políticas de desenvolvimento mesmo, né, nós poderíamos aproveitar todo esse potencial relacionado à população, né? Se fosse uma população com alto grau de instrução, isso seria muito benéfico para o desenvolvimento do país e também do nosso estado. Mas, infelizmente, os nossos representantes não pensam em políticas de desenvolvimento. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, né, ele se encontra, né, na posição de 0,712, ou seja, IDH médio, né, bem próximo a IDH elevado. Nós sabemos que o IDH do Brasil e da maioria dos estados brasileiros, ele não está relacionado somente ao potencial da economia, ele está relacionado principalmente à questão da grande desigualdade de renda. Como o Brasil, é o número 1 na desigualdade de renda mundial, né? Então, dificilmente a gente vai ter uma melhora nisso aí. Por quê? Porque quem é rico no nosso país é extremamente rico, né? E concentra a maior parte do PIB em suas mãos. Para vocês terem uma ideia, 1% da população brasileira concentra mais de 80% do PIB em suas mãos. O restante, né, os 99% da população brasileira divide, né, os 20% que sobrou. Então, é muito dinheiro nas mãos de poucas pessoas. E nós vemos, né, um gráfico que vai dividir a economia pelos setores. Nós temos o setor de serviços, né, nós temos a agropecuária e nós temos a indústria. A indústria é 14%, a agropecuária é 26% e o setor de serviços mais de 50%. Então, a maioria da população está empregada no setor de serviços, né? E isso é natural. A agropecuária ainda emprega muita gente, nós temos, né, uma raiz no campo muito grande. Só que a tendência é cada vez mais diminuir. Por quê? Porque as máquinas elas estão substituindo a mão de obra humana e esses postos de trabalho no campo eles tendem a desaparecer, ok?
O estado de Goiás é o quarto maior produtor de grãos do país, certo? A pauta agrícola, ela é bastante diversificada. A gente produz muita soja, muito algodão, muito feijão, tomate. E um ramo que não está falando aqui, né? Por exemplo, tem crescido bastante o cultivo do sorgo, do milho e de outros inúmeros produtos, né, bastante valorizados no mercado internacional. Outra pauta importante é a questão, né, do rebanho bovino, né? É o terceiro maior do ranking. Esses dias eu estava vendo o Globo Rural já falava que seria o primeiro, né? E nós temos um grande rebanho. E aqui com muitas técnicas novas, né? Para aumentar essa produtividade, principalmente relacionada à genética e outros fatores. Né? E a carne é uma commodity muito importante no mercado internacional. Né? A carne ela é muito valorizada, porque a maioria dos países europeus consome carne vermelha, mas não produz. Né? Então, assim, digamos que a gente tem uma posição privilegiada por conseguir produzir tanta carne. O ruim é que essa carne acaba tendo um preço muito elevado no mercado interno. Porque como toda a carne que a gente produz, a gente consegue vender ela externamente, a carne acaba sendo cotada em dólar. E isso acaba prejudicando muito o consumidor interno, que acaba pagando um alto preço para ter acesso a esse produto. Aí, falando sobre a avicultura, né, o crescimento da produção, né, de aves no Brasil, né, e vamos a estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária? Como que está a divisão de terras no estado de Goiás? 45% das terras são de pastagens, 17% a estrutura fundiária do estado é composta por mais de 45% de pastagem, 17,89% de cultura, ou seja, 45%, né, das terras ainda são de pastagens e 17% da agricultura. Mas eu creio que isso possa ter aumentado, por quê? Porque hoje em dia o gado está sendo confinado e as grandes fazendas estão usando essas terras que sobraram para a produção de algum tipo de produto, como milho, algodão, sorgo e por aí vai. A área coberta por matas e florestas representa 20% do total da área de estabelecimentos agropecuários de Goiás, percentual abaixo do nacional, ou seja, nós temos áreas bem desmatadas aqui no estado de Goiás por conta dessa relação com o agronegócio. Goiás observa um crescimento da industrialização nos últimos anos, né? Isso se deve em grande parte à oferta de infraestrutura, ou seja, muitas empresas elas têm largado, né, a região sudeste, procurado regiões que ofereçam infraestrutura tão boa quanto a região sudeste, mas com menos tráfego, com menos insegurança. Então nós temos recebido muitas empresas que antes elas se estabeleciam na região sudeste e elas estão vindo agora para o estado de Goiás. A indústria representava 26% do valor adicionado ao PIB estadual, sendo que a indústria de transformação é o principal destaque. O maior número de estabelecimentos é da indústria de vestuário, calçados e artefatos de tecido, seguido, né, da indústria de produtos alimentícios. Ou seja, nós temos um destaque aí para a questão do comércio de roupas e calçados, né? Fica claro ali pela presença da 44. Então, meninos, até a próxima semana.